Ô, gente, esse é o tipo de vídeo que tem que compartilhar com todo mundo, porque eu vou oferecer um contra-argumento ao argumento do Armínio Fraga em um evento lá nos Estados Unidos. O Armínio Fraga, um dos mais ricos do país, um dos pessoas mais ricas do país, um financista que já administrou fundos de bilhões e bilhões de dólares, ele argumentou que a solução para a economia brasileira seria congelar o salário mínimo por 6 anos. Isso significaria que o salário mínimo seria corrigido apenas pela inflação e não teria aumento real. Aumento real do salário mínimo, aliás, um dos temas da campanha do Lula desde a primeira vez que ele foi eleito, foi aumentar o salário mínimo acima da inflação. Pois bem, eu acho muito interessante o Armínio Fraga propor essa solução no Brasil Conference, lá nos Estados Unidos, e ele não tocar em outros fatos. Sabe, porque é muito interessante que é o povo que ganha salário mínimo, que é a população mais pobre, que tem que ficar sem aumento, mas enquanto isso, olha só que coisa interessante. As renúncias fiscais quase triplicaram em 5 anos e devem bater mais de 226 bilhões em 2025. Renúncia fiscal é quando o Estado decide não cobrar impostos e essas renúncias fiscais beneficiam especialmente as grandes empresas. Interessante, né? As grandes empresas têm renúncia fiscal da ordem de 266 bilhões de reais. Mas o Armínio Fraga acha que quem tem que pagar a conta é a pessoa que paga salário mínimo, que tem que congelar o salário mínimo. Entendi. Mas peraí, tem mais. O Brasil, as empresas brasileiras pagam 1,3 trilhões de reais. Você ouviu certo? Trilhões de reais em dividendos em 5 anos, nos últimos 5 anos. Dividendos empresariais. E sabe qual é a coisa mais interessante dos dividendos, que são absolutamente concentrados nos mais ricos, aqui no Brasil? É que eles não são tributados. O dividendo não é tributado. A empresa paga algum imposto no período de produção. Quer dizer, paga alguma forma de falar, porque parte significativa faz parte da renúncia fiscal. Então a empresa já tem renúncia fiscal, né, garantida, na ordem de 266 bilhões ao ano, que eles deixam de pagar. Aí, quando vai distribuir o lucro das empresas para os acionistas, cujos majoritariamente são pessoas ricas, essas pessoas, a empresa já teve renúncia fiscal, essas pessoas não pagam imposto. Poxa, rapaz, que coisa interessante, não é? E aí o Armínio Fraga, né, acha que quem tem que ter o salário congelado é quem recebe salário mínimo. Eu tenho uma contraproposta, viu, Armínio Fraga? Eu defendo reduzir dramaticamente a renúncia fiscal. Eu defendo tributar progressivamente os dividendos empresariais. Pessoa ganha, sei lá, até 10 mil reais por mês, equivalente a 10 mil reais por mês de dividendos. Pagasse pouco, 3%, mas aí ganha acima de 20 mil reais, aí já começa a pagar, sei lá, uns 5%. E quem ganha muito dividendos empresariais, sabe? Quem ganha acima de 50 mil reais por mês, pagasse 30%. Ou 27%, sabe? O imposto de renda. E aí, progressivamente, para que quem ganha mais de 1 milhão de reais por mês começasse a pagar um valor nos dividendos maior. Que tal? Progressivamente taxar dividendos, progressivamente taxar renda passiva, toda a renda passiva que vem de propriedades e patrimônio, mas progressivamente. Quem ganha até 5 mil reais de renda passiva, isento. Quem ganha acima de 10 mil, paga um pouquinho. Mas quem ganha acima de 50 mil reais de renda passiva, paga um pouquinho mais. E aí, o salário mínimo, sabe, Armínio Fraga, a gente continua trazendo aumento real. E além de aumentar o salário mínimo, a gente podia fazer uma outra coisa, sabe? Com essa tributação progressiva, financiar a saúde pública, a educação pública, melhorar a segurança pública, ter programa de transferência de renda,
ter programas de incentivo a cooperativas, para a gente produzir empresas cooperadas em que os trabalhadores são os donos, todas formas de distribuição de riqueza. Enquanto isso, o Armínio Fraga acha que quem tem que pagar a conta são os mais pobres. São os mais pobres. Foi o que ele disse lá no evento realizado pela Universidade de Harvard e no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, nos Estados Unidos. Ele sugeriu que durante 6 anos a inflação fosse... o piso fosse corrigido apenas pela inflação, ou seja, sem aumento real. Ele foi presidente do Banco Central no governo do FHC e atualmente um dos homens mais ricos do país, né? Ignora o papel histórico do salário mínimo como instrumento de distribuição de renda, enfim. O Brasil Conference é um evento dos magnatas, do poder do mercado e para os financistas e para dar soluções que agradam a oligarquia, né? O Wallace Moreira rebateu, né? E ele disse o seguinte, que apresentada durante o Brasil Conference continua repercutindo negativamente. Um dos contrapontos veio do economista Wallace Moreira, atual secretário do Desenvolvimento Industrial e Inovação do Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Por meio de sua nota, ele ironizou a proposta ao sugerir uma inversão da lógica. O país precisa congelar salário mínimo por 6 anos, porque o nobre economista não sugere congelar o pagamento dos serviços da dívida por 6 anos, né? Cada 1% da taxa de juros são mais 40 bilhões no orçamento público para o rentismo. Boa ideia do Wallace. Mas eu repito, e a renúncia fiscal? E os dividendos empresariais? Isso daí pode ficar sem tributar, né? O Brasil pode continuar com um sistema tributário que deu uma melhoradinha agora com a reforma tributária, mas ainda é muito regressivo. Né? Que tal a conta ser paga no Brasil, né, tributando o lucro das grandes corporações empresariais, em vez de isentar eles de impostos, cobrar daqueles que lucram, que ganham usando os nossos recursos naturais? Porque é muito interessante isso, né? As empresas ganham um monte de dinheiro usando estradas que elas não construíram, um sistema jurídico que elas não construíram. Elas elas exploram o trabalho da classe trabalhadora, ou seja, elas usam da população pagando pouco, em geral pagando pouco, né? Elas usam toda a estrutura do país, geram riqueza, é verdade, né? Mas ficam com a riqueza toda para eles. Eu não estou dizendo que a gente ficasse necessariamente com toda a riqueza de uma hora para outra, não, porque isso não teria viabilidade. Mas não seria legítimo que pelo menos uma parte significativa da riqueza produzida por essas empresas ficasse com o Estado brasileiro para reinvestir em serviços públicos, para reinvestir em distribuição de renda, para a formação de mais consumidores, de aumentar o poder de consumo da classe trabalhadora e da população brasileira? Mas os oligarcas não querem isso. Os oligarcas querem tudo para eles e nada para nós. Se você acha razoável isso, não precisa compartilhar esse vídeo. Se você acha que isso daí você concorda com Armínio Fraga, não precisa compartilhar. Agora, se você, como eu, entende que a proposta do Armínio Fraga é de um elitismo absurdo, e se você quer que contra-argumentos cheguem em mais pessoas, compartilhe esse vídeo. Divulgue. Peça para outras pessoas compartilharem. É o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.